Eis uma pergunta difícil. Como se tornar um homem melhor? E veja, nesse caso a gente não está falando de membros da espécie humana, a gente está falando de pessoas do sexo masculino mesmo. Várias respostas podem ter passado pela sua cabeça. Eu sei que pela minha passou um montão delas, algumas impublicáveis. Pois o movimento Legendários pegou um monte dessas respostas, misturou tudo e pariu uma espécie de acampamento militar gospel para gente rica. Nesse episódio do Telescópio, a gente vai mostrar como esse movimento surgiu e como tem sido recebido, que não é assim tão diferente de outros movimentos masculinistas e como toda boa concentração de homens de bem já está envolvido aí em possíveis irregularidades. Vem com a gente que hoje é, só o filé. A ideia de subir a montanha para se tornar um homem melhor não é nova, mas a gente tá no capitalismo, não é verdade? Então sempre tem que ter alguém para ir lá e dar um jeito de monetizar a experiência. Nesse caso, foi o pastor Chepe Tupzu que criou o movimento Legendários em 2015 na Guatemala. A ideia seria criar homens melhores através da mistura de desafios físicos ao ar livre, incluindo escaladas, trilhas e acampamentos, e um retiro espiritual. O movimento diz não estar ligado a nenhuma religião específica, mas está sempre reverenciando o legendário número 1, Jesus Cristo. Aqui você está diante do legendário número 1 e não há lugar para desculpas. Aqui o seu caráter será transformado. Um legendário caminha num novo nível de amor, honra e unidade. Deus lhe trouxe aqui para te lembrar que tu és um conquistador. Ou seja, tá ligado sim ao cristianismo, né? Eles também criaram o seu próprio grito de guerra, o AU, 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 que seria sigla para amor, honra e unidade. AU, AU, AU! Desde a sua fundação, o movimento se expandiu para 13 países. Chegou no Brasil em 2017 e, desde então, o nosso país se tornou o segundo em número de participantes, perdendo apenas para Guatemala. Apesar disso, o movimento voou abaixo do radar e só passou a chamar atenção mesmo em 2025, graças a um ex-BBB, o Eliezer. Foi graças a uma postagem dele que o movimento realmente ficou conhecido no país. E daí começaram a aparecer vários outros influenciadores participando do movimento. O Primo Rico, o pai do Neymar, Gustavo Tubarão. O movimento tenta apelar para todo o espectro do público masculino, tendo eventos com valores que variam entre 500 a 81 mil reais, voltados para homens mais velhos, casados ou jovens solteiros. A reação do público brasileiro a tudo isso foi dividida. Mas antes de ver essa reação, uma palavrinha da nossa patrocinadora que tornou esse vídeo possível. Atenção que eu vou te mostrar uma coisa que você não costuma ver todo dia, hein? Um top que você pode usar sem sutiã e sem se preocupar com a falta de sustentação. Esse é o Perfect Top, da Insider. O segredo é que o sutiã já está embutido no próprio top, então é uma peça só e o lookinho já está pronto. É confortável, não fica com nada aparecendo, nem apertando e nem marcando. É a peça perfeita para quem quer praticidade e conforto sem abrir mão do estilo e da sofisticação. Essa peça já está disponível lá no site da Insider. Procura lá e se você usar o cupom METEORO que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Gente, confere lá, vocês vão receber roupas bonitas e de alta tecnologia. E de quebra, vocês ainda ajudam a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada, você que está assistindo, e a Insider pela maravilhosa parceria.
Na internet não faltou gente pra zoar o movimento, como o humorista Saulo Pinheiro. A parte mais divertida é o nosso grito de guerra. Au, au, au. É au de manhã, é au, au de tarde, é au, de noite, é au, 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 a madrugada toda. Mas se engana quem acha que foram só esses esquerdistas, comunistas que criticaram os legendários. Também vieram críticas de onde a gente menos imaginaria, como do pastor Silas Malafaia. Porque sempre vem uma tentativa para perturbar a igreja com alguma coisa que parece até bonita. De vez em quando aparece uma moda no mundo evangélico. Agora temos uma nova moda, legendários. Só que legendário não é para pobre, não. Então, agora vão aprender a ser homem, vai aprender a ser pai, vai aprender a ser irmão, tem que ir para o legendário. Só que custa 1.800 pratos mais barato. Então, pobre não vai aprender a ser homem. Então, no mundo evangélico, inventam umas modas e, gente faturando, sabe? Sempre para tirar o povo de propósitos da igreja. A gente até poderia, olha só o que eu vou dizer, concordar com o Silas Malafaia. Mas daí a gente lembra que o problema dele é com a concorrência. Levou tanto tempo para aprender a ser homem agora? Levou tanto tempo para aprender a ser pai agora? E o que nós estamos fazendo aqui na igreja? Eu sou algum panaca? Eu sou algum idiota que não estou ensinando aqui o cara a ser homem? Por outro lado, teve muito político doidinho para aproveitar da repercussão para ganhar palco, né? Isso inclui gente que tentou defender o movimento das críticas, como o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, irmão do senador Cleitinho. Vocês vão ver por outros comentários aí que tá assim, uai, mas tem que pagar R$2.000 para poder subir ao monte? Engraçado, né? Que agora tá chegando rodeio aqui em Divinópolis e vai ter aí camarote da Brahma vendido por 2, por 3, por R$5.000, mas ninguém vai criticar. Mas quando é de Deus, começa a perseguição. Mas também teve gente que resolveu homenagear o movimento, como aconteceu no município de Umuarama, no Paraná. Tinha que ser no Paraná, em que foi criado o Dia Municipal dos Legendários. E essa é a Câmara Municipal que aprovou. Segundo o portal As Minas, projetos semelhantes foram propostos em várias outras cidades, como Belo Horizonte, Campo Grande e Porto Alegre. Por falar nos gaúchos, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também homenageou o grupo. Aí fica difícil, né, galera? A justificativa para isso seria o apoio que o grupo deu ao Estado durante as enchentes e o trabalho que ele faria para construir uma masculinidade saudável, necessária para enfrentar o aumento nos casos de feminicídio. Mas será que o grupo está realmente trabalhando por essa masculinidade saudável? É o que a gente vai ver no próximo bloco. Uma das regras dos legendários é não falar sobre o que acontece na montanha. Isso poderia dificultar o trabalho de quem quer entender o que esse grupo realmente defende. Mas o Legendários também é um movimento altamente instagramável e que apela para influenciadores. E, gente, segredo e influenciadores são coisas que não andam bem juntas, não. É evidente que tá cheio de influenciador criando conteúdo diariamente sobre as suas experiências nos Legendários. Um dos mais famosos é o Ricardo Martins, que junto da sua esposa Vanessa faz vídeos com aconselhamentos sobre a vida em casal. Você não precisa procurar muito para encontrar dicas que mostram que o que se ensina nos Legendários sobre o papel dos homens e das mulheres na sociedade se aproxima muito da visão dos grupos masculinistas. Quais são os papéis de cada um, porque são papéis diferentes, tá? Não aceite essa ideia de que tem papéis iguais e que tudo precisa ser dividido meio a meio, uma ideia meio socialista da coisa, que todo mundo é igual, exatamente igual, e vai ser rachado igual, e é igual. Não é igual, é diferente. E, no melhor estilo Red Pill, tenta distorcer a biologia para justificar as crenças conservadoras. Um tem um negócio, outro tem outro. O que não é igual é diferente. São plugs diferentes, são hormônios diferentes,
São traços de personalidade muito diferentes. A mulher foi equipada com algumas coisas de fábrica, tá? Imagine que você tem um carro, que você tem um automóvel, que ele vem com alguns opcionais de fábrica, o homem vem com outros diferentes. O cérebro da mulher, por exemplo, ele tende a ser... A mulher é mais inteligente mesmo, tá? Ela tende a ser mais inteligente, ela tem uma visão mais, às vezes, periférica das coisas, ela tem muito mais facilidade de desenvolver empatia, né? Por isso que normalmente ela é mais cuidadosa com os filhos, ela tem... Se você ficar jogando para trás, você vai sair da câmera. Ela tem um pouco mais de tranquilidade para lidar com criança e tudo mais. O marido, já por sua vez, ele tem um olhar muito mais focado, até mesmo pela testosterona, ele tem muito mais iniciativa, muito mais força física também para fazer as coisas. Isso diminui até um pouco da empatia, é algo que nós precisamos desenvolver, tá? Algo que o homem precisa desenvolver. Nós somos mais ousados, então nós temos uma habilidade maior para caçar, para sair para a rua, para trazer dinheiro para casa, para tomar decisões mais sérias. A mulher normalmente ela tende a ser um pouco mais segura, né? Ela quer um pouco mais de segurança. O homem, na verdade, ele tende a querer mais desafio. O homem, como foi formado para ser. Tá? A própria testosterona gera essa coragem a mais de tomar decisões Exato. com risco. Assumir decisões com risco. Informações tiradas diretamente do Instituto TDK. Tirei daquele lugar mesmo. Esse discurso não é exatamente uma surpresa, não. O próprio fato do grupo aceitar apenas a participação de homens já deveria ser uma grande bandeira vermelha, não é mesmo? Olha só o Ricardo tentando explicar isso. Por que não existem as legendárias? E normalmente essa pergunta está associada a uma questão de força feminina. E eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos de homens fortes e mulheres felizes. Não que a mulher precise ser fraca, não me entenda errado, mas é que a força da mulher é diferente da força do homem. Por questão de o homem estar cada vez mais fragilizado, homens infantilizados, homens fracos, é que as mulheres têm sido obrigadas, então é uma questão de necessidade, elas têm sido obrigadas a ocupar não só a própria função, mas também a função masculina. Então, nós temos vivido uma sociedade com mulheres cada vez mais masculinas e homens cada vez mais femininos. Se você mergulhar nos vídeos dele por tempo suficiente, como a pobre coitada da nossa roteirista teve que fazer, vai acabar encontrando coisas bem mais preocupantes, como ele sugerindo medicar mulheres que não querem ter relações sexuais com seus maridos. Só que, via de regra, os homens querem fazer muito sexo, e mais que a mulher às vezes. E aí às vezes a gente ajusta a esposa, às vezes com algum medicamento, alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, maca peruana e outras coisas. Tem alguns fitoterápicos, tem às vezes uma administração de hormônio, para que a libido da mulher suba e vocês possam desfrutar de muito sexo no casamento. É bênção para vocês. Talvez tenha chegado para você aquelas piadinhas sobre os legendários serem homens que precisam subir montanhas para aprender a não trair as suas mulheres. Pois bem, o Ricardo tirou essa da caixinha também. Você imagina só se uma mulher resolve fazer isso, trair o marido e depois dizer que vai resolver isso escalando uma montanha. Não tem como, né? Porque para isso ela precisa estar viva. Pois é, vale lembrar que a tese da legítima defesa da honra, usada para defender agressores e assassinos de mulheres que teriam se comportado de maneira que ferisse a honra deles, só foi declarada inconstitucional em 2023. Sim, era possível um homem matar uma mulher e se defender dizendo que era culpa dela por tê-lo traído até 2 anos atrás. Presta atenção. E, obviamente, o fato do STF ter declarado inconstitucional não significa que parou de acontecer, né? Enquanto isso, o macho trai à vontade e sai subir a montanha para se redimir. E a mulher fica em casa, cuidando da casa sozinha. É o que a Maria Paula Monteiro chama de reabilitação às custas da mulher, na sua coluna na revista As Minas. E isso só é possível às custas de mulheres cada vez mais sobrecarregadas, cansadas e frustradas com a falência do sonho e da responsabilidade de edificar uma família perfeita. É diante da agressividade, do comodismo e da falta de respeito masculina com suas esposas que o Legendários simula um sopro de esperança
para mulheres que precisam acreditar que seus maridos podem ser homens melhores. Ela também destaca que o Legendários acaba sendo mais uma forma de lucrar com a misoginia, citando uma pesquisa do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostra o quão rentável odiar mulheres já se tornou. A gente já falou sobre essa pesquisa nesse vídeo aqui, sobre os Red Pills. Você pode ir lá ver depois desse vídeo. Outra intelectual que falou sobre a misoginia entranhada nesse movimento foi a Vanise Cavalheiro, na Gazeta. Ela chama a atenção para o timing da popularização desse movimento, que coincide com a ascensão de outra tendência, a das tradwives, influenciadoras que defendem papéis de gênero tradicionais para mulheres e compartilham seu dia a dia na internet. Para a Vanise, não existe coincidência. São dois movimentos que, não por acaso, acontecem de forma simultânea e são complementares em seus propósitos. Ambicionam a proteção da família e se sustentam a partir do viés religioso. Junte a isso o chá de revelação e a gente tem o combo completo do reacionarismo em relação ao gênero, né? Se o único problema dos Legendários fosse o de promover visões reacionárias sobre gênero, isso já seria bem ruim. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, o movimento já foi envolvido em várias outras controvérsias dignas dos tais cidadãos de bem. O intervalo de tempo entre o movimento começar a se popularizar e começarem a surgir vídeos nas redes sociais denunciando o suposto desrespeito deles ao ambiente em que realizam seus eventos e às pessoas que vivem neles foi bem curto. Bom, aqui em Belo Horizonte, eles saem daqui e vão para Ouro Branco, que fica ali próximo de Ouro Preto. E eles passam na trilha por duas UCs. O que é o C? É a Unidade de Conservação e Proteção Integral, ou seja, áreas que já têm manejo consolidado e são de proteção ambiental. Por mais que lá no mato tivesse cheio de rebanho, né, esse final de semana, existem pessoas que moram lá, existem famílias, trabalhadores, uma comunidade que vive e sobrevive de lá. Então, eles chegam por volta de 1h da manhã, já fazendo um grande estardalhaço, acordando a galera, né, que mora por lá. Eles chegam por volta de 1h da manhã, vou deixar o vídeo aqui, mais ou menos eles chegando com vários ônibus, carros, passando por cima de vegetações, alterando a biodiversidade e ainda por cima atrapalhando as pessoas que moram lá, principalmente com os sons que eles emitem, tanto dos transportes quanto das gritarias. Também existem denúncias de que eles estariam usando lanchas ilegalmente enquanto eram escoltados pela Marinha. Oi? Uma parte do trajeto eles têm que passar por dentro da represa. E como eles passam por lá, Isabela, por lanchas? Ah, Isabela, as lanchas são permitidas? Não, porque de acordo com o documento fornecido pela Marinha, eles têm que ter uma margem de segurança de até 200 metros. E pasmem, a maioria dos trechos que eles passam, nem 200 metros tem. Ah, Isabela, mas eles são acompanhados pela Marinha. Pois é, entendam como vocês quiserem. Tudo isso é supostamente, tá? Não tô afirmando nada. E isso acarreta problemas erosivos, problemas na fauna, na flora, problemas para a comunidade, principalmente por conta do som, porque é passando de um lado para o outro. Vou deixar o vídeo aqui. E, enfim, começamos por aí. Olha lá, mais uma, ó, vai entrar milhão. Ó, acabou de sair do estreito de 50 metrinhos de largura, milhão, lá vem. Ó, a água nem acalmou ainda, da passagem da última. Olha lá, tá surfando na marola da outra, tá? Isso é o dia inteiro, desde 7 horas da manhã, lá vem, ó. Tá assim, tá, galera? Isso aí, ó, Mona Natural de Itatiaia. Ó, o ápice do distúrbio na natureza. Então tá aí a parceria aí, Legendários com sei lá mais quem. Parceria pra fuder, beleza? Muito bonito, mas aí, ó. Vocês transformam a vida das pessoas, vocês transformam também a vida de quem não tem nada a ver com vocês, tá? E também tem o problema do lixo que teria sido abandonado em unidades de conservação. Aí o Felipe Amaral comentou aqui no meu vídeo falando que essa questão do lixo provavelmente era um problema de logística. E eu gostaria de entender como que é isso, porque vocês defendem que o valor é pago para atender a logística do evento, né? Mas a logística não dá conta de catar os lixos da montanha, porque olha aqui, dessa vez teve de novo. Isso vem acontecendo desde 2021. Inclusive, um dos fundadores de uma empresa aí postou sobre isso, porque ele vai fazer trilha lá e sempre encontra os lixos deixados. Ah, lixo deixado em uma unidade de conservação natural, ou seja, pior ainda. O
Coitadinhos, gente, vocês têm que entender que eles estão acostumados a ter mulheres atrás deles recolhendo lixo. Deixou o homem sozinho, dá nisso, né? Ai, Ana, mas isso é só besteira que as pessoas estão postando nas redes. Jornalismo de verdade não deveria ficar repercutindo essas coisas sem base. Pois bem, o Instituto Estadual de Florestas confirmou que a travessia que ocorreu no Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, onde essas denúncias ocorreram, de fato foi irregular. A Folha de São Paulo, o IF, disse que o plano de manejo do parque proíbe acampamentos, sendo que o grupo acampou lá. Também afirmou que a documentação enviada para pedir a autorização estava incompleta e fora do prazo. O grupo respondeu em nota dizendo que todo o lixo foi recolhido pela equipe de logística e que enviou os documentos de forma adequada. O IF alega que esse parque não é o único que tem reclamado do grupo. O IF afirmou ainda que está tomando as providências legais e que outras unidades de conservação em Minas também têm sido alvo de ações semelhantes. Mas tem legendário envolvido em coisa bem mais séria que isso. Pega o exemplo do Renan Silva Nascimento, que acabou preso preventivamente por suspeita de envolvimento em um esquema interestadual de tráfico de drogas. O Renan, que se denomina Legendário 49075, é dono de uma hamburgueria em Dourados, que servia de entreposto de pasta base vinda do Paraguai. No dia 6 de maio, uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu 150 tabletes de pasta base que estavam sendo transportados dentro de caixas de carne congelada. Nem todo cidadão de bem, mas sempre um cidadão de bem. Graças a incels, red pills, MGTOWs e outros movimentos masculinistas que nasceram e se proliferaram na internet, a gente se acostumou a pensar que esse tipo de coisa só existe nas redes. O legendário serve para fazer a gente se lembrar que até mesmo no alto de uma montanha, bem longe de qualquer computador, os padrões de masculinidade tóxica continuam se proliferando.